Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje a gente viu sobre múltiplos e divisores de um número natural, certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho e tirar as dúvidas do que significa, o que é realmente um múltiplo e o que é um divisor de um número. Um número é múltiplo do outro quando, ao dividirmos o primeiro pelo segundo, o resto é zero. Vamos ver um exemplo. 10, ele é múltiplo de 2. Por quê? Porque se eu dividir 10 dividido por 2, dá 5. 12, ele é um múltiplo de 3, por quê? Porque se eu faço essa divisão 12 por 3, eu encontro o resultado 4 e meu resto é 0. 15 dividido por 3 é 5, resto 0. Mas 9 já não é múltiplo de 2. Por quê? Porque o 9 não aparece na tabuada do 2, né? E o 15 também não é um múltiplo de 4. Por quê? Porque ele não aparece na tabuada do 4. Então, o 20 ele é múltiplo de 2, por quê? Porque ele aparece na tabuada do 2. Ele é um múltiplo de 4 porque ele aparece na tabuada do 4. Mas ele não é um múltiplo de 3, porque na tabuada do 3 eu não tenho o número 20, eu tenho só o 21, não é isso? Então, se eu quiser e pedir para vocês escreverem os múltiplos, olha um exemplo aí, múltiplo de 2, eu tenho o 0, 2, o 4, o 6 e o 8. E o de 5, eu tenho quem? 5, 10, 15, 20 e aí por diante. Para lembrar, o conjunto dos múltiplos de um número natural, ele não é nulo, ele é não nulo, é infinito. E podemos consegui-lo multiplicando-se o número dado por todos os outros múltiplos dos números naturais. Então, olha lá, observe. Múltiplo de 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Quem que é? A tabuada do 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente. Observe também que o menor múltiplo de todos os números é sempre o 0. Dizemos que um número é divisor do outro se o segundo for múltiplo do primeiro. Então, observe. O número 10 é múltiplo de 2. Consequentemente, 2 é divisor de 10. Por quê? Porque se eu divido 10 por 2 vai dar 5 e o meu resto vai ser 0. Os números 12 e 15 são múltiplos de 3. Então, o 3 e o 5, eles dividem. São divisores de 12 e de 15. Tá? Porque quando eu divido, o meu resto também é 0. Então, os divisores de 15 são o 1, o 3, o 5 e ele mesmo. E o de 20 também, o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Então, quer dizer o quê? Que os divisores de 20 são os números que o 20 aparece na tabuada, certo? Então, olha os critérios que eu tenho para divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são uma série de regras para averiguar se um número é ou não múltiplo do outro, sem a necessidade de efetuar a divisão de um pelo outro, principalmente quando os números são grandes. Veja em seguida os critérios de divisibilidade mais comum. Divisibilidade por 2. Eu sei que um número é divisível por 2 quando ele for um número par, não é isso? Olhe para o conjunto dos múltiplos de 2 expostos acima. Observe que todos os elementos desse conjunto terminam em algarismo par. Então, sempre para eu conseguir fazer uma divisão por 2, o meu número tem que ser par, né? Por 3. Os números, divisibilidade por 3. O conjunto de múltiplos de 3, que são os números da tabuada do 3, eu preciso observar a soma desses algarismos. Então, vamos supor, se eu quero dividir 21 por 3, eu vou somar 2 mais 1 dá 3, não é? Então, eu sei que 21 eu vou conseguir dividir por 3. A divisibilidade por 5.
É só os números que terminam em 0 e 5 que eu consigo dividir por 5, certo? Por 9, verificamos uma característica semelhante ao critério da divisibilidade por 3. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é 9 ou é um múltiplo de 9. Tudo bem? Então, olha o exemplo lá, 14.985 é divisível por 9? Eu vou somar os fatores aí, ó. 1 mais 4 mais 9 mais 8 mais 5. Deu 27. O 27 aparece na tabuada do 9? Aparece, não aparece? Então, eu sei que eu vou conseguir dividir 27 por esse número, 14.985 por 9. Se não soubermos se o 27 é múltiplo ou não de 9, a gente faz o quê? Somos as parcelas lá. 2 mais 7 dá 9. 9 tá na tabuada do 9? Tá, então eu consigo dividir. Tudo bem? Decompor em fatores primos. O número natural é um número primo quando só tem por divisores ele mesmo a unidade. Um número natural é um número primo quando só tem os divisores ele mesmo e a unidade. Então, quem que são os números primos? São os números terminados em, que são os números que só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Decompor um número composto em fatores primos significa expressar esse número como um produto, tá? 40, queremos decompor o número 40 em fatores primos. Vou lá, 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a decomposição de 40 em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 dá quanto? 40. É isso? Então, a gente decompôs o número 40 em fatores primos. E a decomposição fica lá. 2 elevado a 3 vezes 5. E para encontrar o máximo divisor comum, o MDC, de 2 ou mais números. O máximo divisor comum de 2 números ou mais números naturais não nulos é o maior dos divisores comum desse número. Então, para eu calcular o MDC de 2 ou mais números, devemos seguir uma série de etapas. Eu decomponho os números em fatores primos, tomamos os fatores comuns como menor expoente e multiplicamos esses fatores em si. Então, eu quero encontrar o MDC de 15 e 24. Eu vou ver. 15 dá para me dividir por 3, que dá 5. E 5 eu divido por 5, que dá 1. Vou pegar o 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, olha lá. 15 é igual a 3 vezes 5. E 24 é igual a 2 elevado a 3 vezes 3. Qual que é o fator comum? Qual é o número que aparece nas duas? Tanto na decomposição do 15 e do 24. O primeiro número que encontrou não foi o 3? Então, no caso, o MDC de 15 e 24 é 3. Mas a gente vai entender melhor fazendo os exercícios, tudo bem?